Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à APROCIM, Prática Interassistencial Planetária do Cidadão Multidimensional, junto com o CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores da CIPEC, apresenta o 27º CVA, Colégio Virtual de Aproximadores, ok? O CVA, né, que tem essa reunião mensal, né, e traz temáticas avançadas sobre a APROCIM e reorganizações extrafísicas, tá? A CIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisa na Conscienciologia, que tem sede em Jundiaí, São Paulo, ok? Nós teremos o nosso 27º CVA hoje, tá? Hoje, que teremos duas apresentações de autopesquisa e vivência de projeção lúcida, uma com a Isabel Tomás e outra comigo, Carlos Menezes, tá? Esse folder muito bonito, criado pelo Newton Daltro, né? Ficou muito bonito, ok? E mais para o final vamos ter outros avisos, outras colocações, tá bom? A Isabel, ela vai fazer a apresentação dela primeiro, tá? Dos relatos projetivos dela. Isabel, quando você quiser começar, é só falar. Isabel? Oi? Oi, Tá quando você ouvindo? quiser começar, estou ouvindo, pode Tá, começar, tá bom? tá ok. Bom, gente, eu vou falar de uma experiência projetiva. Pode passar, professor, de um relato aí de uma experiência que eu tive, tá? A experiência projetiva que eu vou falar nesse relato, ele ocorreu no período onde eu questiono a ausência de trabalhos assistenciais junto com o amparador Zirions, né, no decorrer de 3 meses. Ele não apareceu em projeções, ele chegou a aparecer na Procim, mas não em projeções. Eu estava habituada a receber direcionamento e orientação do amparador por mais de 3 anos, nas atividades em locais densos, hospitais, com suicidas, acidentados, em campos de guerra e entre outros. E nesse período, quando me projetava, sem a presença dos Zírions, eu pensava de ser uma atividade livre, porque eu tinha a saída do corpo, não via ele por ali e falava, puxei agora, é atividade livre. E todas as vezes, o que eu fazia? Eu pensava em um parque, né? E quando a gente, pelo menos para mim, quando eu saio, né, tenho a projeção, é muito rápido, né? Você pensa no local, você pensa numa pessoa, minutos você já está no lugar. Muito, muito rápido. E aí eu ia sempre para um parque de diversões. Aconteceu, inclusive, num curso da CIPEC, que eu fui para um parque de diversões também. Aí, quando eu voltava para o corpo, né, eu voltava extremamente feliz. Porém, logo eu ficava com aquela coisa me condenando. Puxa vida, eu podia ter aproveitado o momento, feito alguma coisa de útil, eu estou indo para parque de diversões, né? Pode passar, professor. Bom, até que, né, no dia 14/9 de 2022, né, professor? Tudo bem. Antes de dormir, eu sempre tenho o costume de fazer a mobilização básica de energias, isso já faz muitos anos já. E nesse dia, ainda eu estava nesse processo, quando eu, né, vejo aí projetado a minha paracabeça, os meus parabraços, e eu observei um instante, eu fiquei assim, observando esse período, né, dessa projeção do parabraço, da paracabeça, mas logo eu já estava fora do corpo, e novamente não vi os írions, não vi o aparador de costume, e eu fui, né, flutuando até a minha sacada, estava uma noite escura, garoava, aí logo eu pensei, hoje eu vou fazer algo produtivo, alguma coisa de útil. Aí eu pensei numa escola extrafísica, e nesse momento, de forma muito rápida, eu me desloquei até avistar um campo verde e um pouco íngreme, e uns prédios coloridos. Quando eu estava flutuando quase assim, em contato ali com a grama, aparece uma mulher. Ela trajava roupa branca, cabelos
e olhos azuis, da cor do céu, assim, a cor dos olhos dela, e de braços abertos, assim, ela me recebeu de braços abertos e falou: que bom que você veio. Estava com saudades, me abraçou e eu me senti assim muito feliz, muito alegre. E nós fomos ali flutuando entre os prédios e conversando. E ela me disse que aquele local era uma cidade extrafísica, né? Não era uma escola, era uma cidade extrafísica, muito organizada e com várias atividades de esclarecimento. E nós ficamos planeando acima dos prédios. E, assim, eu nunca tinha visto uma cidade extrafísica. Eu já vi escola, mas uma cidade daquele tamanho eu nunca tinha visto. E, nesse momento, ela me falou, mesmo sem eu, né, eu estava com alguns questionamentos, mas mesmo sem eu falar para ela, parece que ela estava lendo os meus pensamentos. Ela falou assim: você está querendo abraçar o mundo, não se cobre desse jeito. E aí ela foi me dando as explicações que eu estava, né, com esse questionamento: por que será que eu não estou indo? O que será que está acontecendo? E aí ela vai até um local comigo ali naquela cidade e ela falou para mim, ela falou assim: o seu amparador, ela sabe que sua mãe precisa da sua atenção nesse momento. Além disso, você está passando um outro processo com a sua outra amparadora, né? E assim, ela já foi me respondendo como se ela estivesse me esperando para responder aqueles meus questionamentos. Ela falou: e tudo bem você se projetar para o parque de diversões, não tem problema. Não vai te prejudicar ninguém. Pelo contrário, você volta bem, você volta feliz, você está precisando disso. E ela me abraçou novamente e foi muito assim, foi muito gratificante. E nesse momento que ela estava me abraçando, eu perguntei o nome dela, ela falou que se chamava Lígia. E eu voltei para o Soma muito feliz, agradecida pelo esclarecimento. E foi isso, gente. Queria passar isso para vocês, né? Dessa autocobrança que a gente faz nesses momentos, que a gente está com outros problemas aqui no intrafísico, né? E ela veio aí me esclarecendo. Eu fiquei muito contente. Depois disso, eu tive 2 projeções com os Zirions e juntando tudo isso com as aulas aí de retro que eu tive, né? Com o professor Carlos, com a professora Cris, com a Luciana, eu acabei tendo também a resolução do aprendizado que eu estou tendo com a outra amparadora, que num outro momento eu falo para vocês também. Mas foi isso. Obrigada, viu? Bom dia para vocês. Obrigado, Isabel, pela dividir conosco, né, compartilhar conosco a sua vivência projetiva muito impactante nessa cidade extrafísica, esse encontro, né, que tem que ser uma busca de todos nós, né? Temos projeções mais lúcidas, né? Temos que realmente exercitar a projeção sempre que possível, né, para termos experiências assim e também ajudar na evolução mental, emocional, né? Muito obrigado, Isabel, pela sua participação. Bom, pessoal, eu também tive uma vivência projetiva, eu vou relatar agora. Essa experiência foi com a minha esposa, que faleceu em 2020, tá? Ela, eu já comentei em outra apresentação, né, como foi o nosso encontro depois, mas eu tive esse encontro com ela, foi muito interessante, porque durou muito tempo, né? Eu vou lendo aqui com calma para vocês irem pegando cada pedaço. A projeção aconteceu às 3 da manhã, durou uns 20 minutos, que é um período grande para uma projeção. Projeções, pelo menos as que eu tenho, é 2, 3, 4 minutos, né? E eu estive com ela apareceu em julho de 2020. A gente caminhou na cidade extrafísica, que nem a experiência da Isabel contou ainda há pouco, né? Eu fui onde ela mora, eu acredito que ela está lá nessa cidade, nessa para-procedência, né? E nos aposentos na casa dela. Eu acredito que também eu estive lá, com a lembrança, toda a lucidez que eu tive. Eu perguntei como era a vida naquela linda cidade, a cidade era muito bonita. Pessoal, eu tenho problema de vista nos olhos, né? Eu tenho vários graus no direito, no esquerdo, eu uso óculos, uso lente, mas quando a gente está fora do corpo, né? Você está de psicossoma, então eu podia ver todas as cores, todos os detalhes, todas as nuances. Então era um lugar muito bonito, muito verde,
umas casas bonitas, né? Calçadas, pedras muito limpas e tudo muito plano, né? Acho uma coisa assim que chamou muito minha atenção, marcou muito, vincou muito na minha memória. Bom, eu me vejo conversando com a minha esposa e estamos caminhando. Acredito que saímos caminhando daqui de casa, eu e ela, e tinha uma terceira pessoa que acompanhava. Ela não conversava, não falava nada, mas estava ali conosco, muito provavelmente um amparador ali, né? Estamos numa cidade muito linda, tudo muito verde, pessoas caminhando nas ruas, né? Estamos conversando por ali e tal. Num certo momento, eu me vejo deitado numa cama, acredito que já é na casa dela, né? E ela fala algo comigo que eu não lembro, pessoal, mas era sobre inseto, alguma coisa normal do dia a dia, né? Eu me afasto, ela deita, né? Ela fala para que eu busque alguma coisa, não lembro exatamente o que, estamos ali conversando, né? Eu dou um beijo nela, ela fica um pouquinho surpresa, tipo assim, uai, me beijou aqui e tal, né? E sorri, né? E eu falo que vou buscar o que ela pediu. Estamos ali. Depois, eu me vejo caminhando com ela. E olha, essa cidade me impacta mesmo, pela beleza, a limpeza e, claro, né? A energia muito equilibrada, a energia muito. é, 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 assim, tudo que eu posso realmente resumir é que é muito equilibrada, muito saudável. Aí eu me toco, eu estou fora do corpo, e já tem muito tempo, né? É, por que eu sei que foram uns 20 minutos? Eu lembro o momento que eu virei para o lado, eu sabia que ia acontecer algo e adormeci. E quando eu voltei, que rememorei, eu olhei no relógio e tinha uns 25 minutos. Então, eu calculo, então, uns 15 a 20, né? Tudo muito nítido, muito colorido, uma experiência, né? Minha visão perfeita, como eu citei no slide anterior, né? E eu falo para alguém, para essa terceira pessoa, que eu acho que era o amparador que estava patrocinando, né? Eu falo que tá demorando, porque está demorando muito, né? Eu comento com ela que o máximo que eu já fiquei em projeção foi alguns minutos, e essa projeção está durando muito tempo, né? E eu estou animado, quanto mais tempo, melhor, né? E, e esse momento foi bem diferente. Nós olhamos para o céu e tem umas cores muito bonitas. O céu é como se tivesse um novelo no céu, não sei, uma aurora boreal, vai explicar melhor, só que ela era mais cheio que a aurora boreal, tá? Amarelo e dourado. Aí eu fico ó, naquelas cores, eu exteriorizo energia, eu fixei, né? Eu foco naquele e penso em vermelho, né? E o céu foi ficando naquele vermelho lindo, muito bonito, né? Que é a cor que ela gosta. Olha, quando ama, é assim mesmo. Eu pensei nela e fiz isso, ela sorriu, né? Aí esse rapaz que anda na nossa frente, talvez o mesmo que nos acompanha, eu acho que é mesmo, eu falo que ele, ó, pensa numa cor também e começa a mudar a cor daquele céu incrível. E ele rapidamente mudou a cor, eu não lembro qual foi a cor, e mudou a cor, uma coisa muito bonita, é algo muito diferente. Também estamos caminhando, eu comento de novo, ela está demorando muito a projeção, brinco com ela. Eu até falo assim, mas eu estava lúcido, pessoal. Será que eu dessomei também? Né? Dessomar é quando você perde o soma, você perdeu o corpo biológico, é a morte biológica que se fala aqui, né? Mas eu sabia que eu estava projetado, né? É porque eu estava aqui e ela sorriu, ela também entendeu, muito lúcida. A minha esposa estava muito lúcida. E estou andando com ela, conversando, ela está bem. Eu pergunto, como é a vida aqui? Né? Ela responde tranquilamente, chega a comentar que tem televisão. E eu vejo um aparelho diferente, uma tela diferente, eu já vi telas em projeções, e que tem canais, né, de televisão ou de imagem, mas não são os mesmos. Aí ela mostra alguma coisa para mim, eu vejo algo diferente, super interessante, mas eu não consegui guardar o que foi que eu vi. Né? Comenta que a vida também prossegue normal lá. Aí estamos caminhando, passamos por algumas pessoas, tem muita gente por ali, e tem um rapaz com um bigodinho assim, 50 anos, 60 anos, né? E ele fala: Carlos, você vai usar uma roupa bem verde, com um terno verde.
Aí eu brinquei, né? Falo para ele, vai sonhando, né? Porque eu sei que ele estava brincando comigo e tal. Ele devia me conhecer, mas eu não reconheci o rapaz, né? Ele estava ali, esse senhor, ele estava ali naquela cidade, todo mundo muito sorridente, conversando em grupos, e tinham pessoas de várias idades, desde adolescentes mais jovens, 12, gente jovem, adolescente, e gente mais velha, né? Uma cidade bem típica, muito bonita. Aí tem um momento que eu acho que eu perdi a lucidez, e quando eu perco a lucidez, eu percebi que eu estou sem camisa, porque eu durmo sem camisa, então você já fica meio que misturando assim, né? E eu penso, não tem como entrar no prédio que nós estamos indo, ou na espécie de catedral, né? Eu penso que a minha casa é ali perto, eu acho que aqui já é o final da projeção, então eu já comecei a perder um pouco a lucidez. Eu comento com ela e ela fala, eita, Carlos, muita gente por aí. E eu, né, já perdendo um pouco da lucidez. Eu fiz uma observação nas minhas notas, acredito que estávamos em uma comunidade extrafísica, bem mais avançada pela paz, a tranquilidade, as cores, o local, a suavidade da energia, a minha mente muito lúcida a maior parte do tempo, né? Eu sabia que estava sendo patrocinado, aí a gente caminhava com um rapaz ou mais de uma pessoa, né? Essa coisa da lucidez, né? Que eu observava tudo, conversava com ela, observava o céu, tudo. Isso é muito importante, né? E a gente tem que ter o foco para treinar nisso. Eu comentei na última Procim que eu tive uma experiência que eu cheguei num guichê e era um guichê para ver como é que eu vou dizer, tecnologia, né? É diferente para a tecnologia, só que eu cheguei ali e pedi hambúrguer para a moça. Aí a amparadora me olhava assim, o que você quer? E sorria. Eu falei, não, eu quero um hambúrguer tal, 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 porque eu estava sem lucidez. E ela sorria. Quando eu voltei a mim, né, tempos depois, eu fico sorrindo e falando, poxa, eu fui falar com a moça, não tinha lucidez nenhuma pedindo hambúrguer, né? Nessa experiência, não. Muito lúcido, só no finalzinho, que já estava assim mais sem lucidez, né? Sem saber exatamente onde é que estava. Bom, como é que ela estava vestida, né? Ela estava de cabelo preto, que é o que eu adorava, né? Ela foi loira um tempo, mas ela estava de cabelo preto, estava tranquila, serena. Eu olhava para todos os lados, tudo muito claro, muita gente nas calçadas, as ruas, as árvores. Eu guardei muitos detalhes, estava bem lúcido. Rememoração e anotação, né? E, novamente, eu vou focar nisso, porque eu sou bem categórico com isso, né? Eu percebo que voltei ao corpo. Eu não abro os olhos, eu não me movo, rememoro por 3 vezes toda a história. Aí vou do começo de novo. E cada vez que eu rememoro, pessoal, vem mais detalhes, vem mais alguma coisa, e eu quieto, sem me mover, sem abrir os olhos, né? Aí eu pego o celular, e outra dica, não faça movimentos bruscos. Estique a mão onde o celular está. Eu gosto de gravar no celular, tá, pessoal? Faça anotação no Google, Keep. E eu uso um recurso de reconhecimento de voz. Eu não fico digitando para perder tempo. Eu coloco lá para reconhecer minha voz e digo, tá, 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 tá. Mesmo que eu erre alguma coisa, depois eu vou ler, né? Ó, leio novamente o relato que fiz e faço as correções, né? E também durante o tempo que eu estou rememorando, né? E faço uma anotação ali, né? Eu circulo energia no coronochakra, tá? E faça a absorção de energia pelo Corona Chakra também, que é para você fazer o download da informação que está ali no paracérebro, né? Que você saiu de psicossoma, né? Para fazer o download aqui para o cérebro biológico, né? Então, com calma, ele não pule da cama, rememore várias vezes, anote, aí você não perde a experiência. E depois, vem momentos em que você vai lembrando de mais alguma coisa e você anota ali. Tá? Essa experiência foi muito importante para mim, né? Não só porque foi muito lúcida, foi muito clara, eu saí muito energizado, me sentindo muito bem. Eu passei os 2 dias ainda sentindo essa energia boa daquela cidade extrafísica, né? Mas porque a gente tem que buscar experiências mais lúcidas, mais claras, né? Tem que treinar, tem que buscar, né? Não deixar acontecer um acaso, fazer vezes assim
pelo menos à noite, né? Buscar um momento para sentar e mover as energias e treinando. Nós temos que buscar ser projetores lúcidos, né? Pessoal, essa foi a minha experiência. A Isabel trouxe a experiência dela também. Se vocês quiserem fazer alguma colocação antes que a gente continue a fazer alguma pergunta, alguma coisa, está franqueada a palavra para quem quiser trazer alguma coisa, uma pergunta, uma colocação, tá bom? Não fiquem tímidos. Diga, Virgínia. Bom dia a todo mundo. E eu gostaria de parabenizar a Isabel, o Carlos, né, pela iniciativa de trazerem suas experiências. Eu acho que é um incentivo muito grande para aquelas pessoas que não têm ainda a lucidez na projeção, trazer as experiências, o que a gente estava conversando, estabelece um campo energético facilitador dessas projeções, né? Então, a gente participar e compartilhar e falar das projeções ajuda aquelas pessoas que ainda não têm lucidez nas suas projeções. Então, muito bacana também o Carlos falar sobre as técnicas que ele usa pós-projeção, isso é muito importante, né? Então, ele falou sobre fazer o relato, pode gravar para não perder muito a experiência, porque no que a gente escreve a gente já perde o campo, e trabalhar a energia no coronochakra, né? Achei bem interessante o que ele falou, de ficar circulando e absorvendo energia, achei muito bacana realmente. Então, essa troca de experiência que acontece aqui no CVA é muito valiosa para todos nós, né? Porque os aproximadores trocam, compartilham generosamente e fraternalmente suas experiências e ajuda todo mundo. Então, só quero deixar aqui minha gratidão para vocês e, mais uma vez, parabéns, né, pela lucidez nas suas experiências, tanto a Isabel como o Carlos. Ok, Virgínia, obrigado pelos Deixa eu comentários. só fazer um comentário que eu não falei aqui. Eu normalmente, se eu fechar os olhos, eu vejo toda a cidade, né? O João Carlos falou do colorido. Eu achei muito interessante porque os prédios eram todos coloridos e no centro, que eu nunca tinha visto, eu fiquei encantada, uma cidade tão grande, eu não sabia que existia cidades tão grandes no extrafísico. E no centro parecia um campo de futebol. E no momento do relato, eu não me dei conta de um detalhe, mas eu não esqueci. Quando a gente está sobrevivendo, tipo de um galpão, tinha várias mesas, e aquelas pessoas iam ser atendidas. Aí eu olhei um casal de cliente meu de Jundiaí, que eles vêm para cá, e eu falei, nossa, fulano de tal e fulano de tal. Ela falou, olha, você pode até ir lá falar com eles, mas eles não vão lembrar, eles estão aqui para atendimento. E passou, tudo bem. Quando foi ontem, o casal veio para que eu atendesse os dois. E eles são um casal muito querido, né? Aí a esposa dele me falou em particular, já até meio emocionada, porque eu gosto muito deles. Ela falou, Bel, ele está com um problema de saúde bastante sério, né? Se você puder colocar ele, né? Nas suas atividades. Então, olha que interessante, né? Que coisa rica. A gente vê ali, de repente já estão ali para atender. Olha o campo que se forma, como ele se estende, né? Além do grupo Karma, né? Eu fiquei muito, eu não relatei isso, né? Mas eu achei muito interessante de ver eles ontem e me trazerem esse desafio. E olha só que interessante. Eu até, inclusive, já fiz para eles ontem, vou colocar eles depois, vou pedir para colocar também na Procim, né? Ou na Teneps, quem puder colocar ele também. Mas olha só que interessante, bem bacana. Aí o professor falou do colorido, eu lembrei, porque normalmente as minhas projeções eu vejo muitas cores. Bastante cores também. Ok, Isabel, obrigado por acrescentar mais esses detalhes, né, na sua projeção. Pessoal, a palavra está franqueada ainda para quem quiser fazer uma colocação ou até lembrou de alguma experiência que teve essa semana, está aberta. Aqui é o Colégio Virtual dos Aproximadores, é para a gente dividir nossas
experiências, né? Aquilo que tem mudado na nossa vida, né? Esteja à vontade. Pode falar, amigo. Olá, Carlos. Bom dia a Opa. todos. Então, parabéns ao Carlos, né, à Isabel, ao Newton, pela produção do encontro do CVA, do 27º encontro. Então, parabéns a todos aí, aos aproximadores que estão assistindo também, que contribuem, né, com o Holopensene da Interassistência Planetária, colocando aí a público as suas experiências, as suas vivências. Isso tudo é muito importante para valorizar esse lado assistencial. E, principalmente e especificamente na projeção, que é a ferramenta, né, comprobatória de tudo aquilo que a gente estuda, da multiexistencialidade, da multidimensionalidade, da bioenergética, das reconciliações grupo-karmas, né? Então, a projeção realmente é uma ferramenta que vai facilitar, corroborar com todas essas vivências dentro do aspecto evolutivo. Então, dentro desse contexto, é importante que a gente invista mesmo nas projeções, que a gente estude, que a gente invista, né, na movimentação energética, no estado vibracional, na sutilização do psicossoma, no parapsiquismo lúcido. E lembrando, né, que é o que a Isabel comentou, que a projeção ela é o continuismo do que acontece no dia a dia, aqui no intrafísico, e a gente vai revivenciar isso tudo lá no extrafísico, não é? Então, é um continuismo. E depois, as vivências lá do extrafísico, do extrafísico vão continuar no intrafísico, não é? Então, é uma sequência, não existe a separabilidade das dimensões. No fim, a dimensão intrafísica se encontra com a dimensão extrafísica, porque é um continuismo. O que você faz durante o dia aqui, a gente continua provavelmente fazer lá no extrafísico. O que a gente faz no extrafísico, provavelmente a gente vai continuar a fazer no dia seguinte aqui no intrafísico. Então, é aquela coisa, né, que vai se sucedendo consecutivamente. Então, é importante, né, a projeção que a gente invista, que a própria CPEC também invista em cursos, né, de projeção para tentar otimizar o desenvolvimento parapsíquico lúcido, assistencial, através das projeções conscienciais lúcidas, porque a gente vai aprender como é que é a sociedade extrafísica, como é que vivem as sociedades extrafísicas. Então, o ambiente extrafísico, a parageografia, a geografia extrafísica, enfim, é uma ferramenta enriquecedora, né, evolutivamente falando. Então, parabéns a todos vocês e o comentário de vocês passa a ser um incentivo, né, para todos os outros aproximadores e também não aproximadores que queiram investir, né, na projeção lúcida, no sentido de que todos nós já nos projetamos, mas não temos a lucidez, né, desse fenômeno. Então, é importante que a gente se incentive, né, ganhe aí uma condição maior de investimento através do relato de vocês. Então, retorno aí dando os parabéns a vocês, tá? E que cada vez mais a gente possa participar colocando as nossas vivências aí no CVA. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigado, Walter, pela participação. Eu aprendi em matemática, desde muito pequeno, que a ordem dos fatores não alterna o produto. Como esse link não estava lá no início, eu não lembrei de colocar no início. Mas como a ordem dos fatores não altera, nós vamos falar agora. Virginia, você pode, por gentileza, falar um pouco sobre a APROCIM? Posso sim. Então, a APROCIM é uma técnica energética direcionada a fazer assistência através da doação energética. Essa técnica é grupal
e ela é direcionada a assistências, reurbanizações extrafísicas e intrafísicas também, ou seja, as reurbanizações, as melhorias, as renovações que são necessárias na dimensão extrafísica e espiritual e os seus reflexos aqui na dimensão material no nosso planeta, né? Essa técnica ela é grupal, ela pode ser feita presencialmente na sede da CIPEC, ou o participante pode fazer à distância, em qualquer lugar do planeta, na sua casa. Para isso, é importante que ele tenha feito o curso de introdução à conscienciologia, sabendo os fundamentos básicos da conscienciologia, e depois que ele se especialize fazendo o curso sobre a APROCIM, a técnica de assistência energética planetária. Esses cursos estão na plataforma EAD da CIPEC, vocês estão vendo aí o endereço da plataforma, é só entrar na plataforma, procurar o curso de introdução à conscienciologia e depois da APROCIM, fazer a sua inscrição e depois de feito o curso, nós entramos em contato com a pessoa, fazemos uma reunião, as orientações necessárias para que ele se torne aproximador. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, pode participar fazendo esses cursos para se preparar para poder ser um aproximador. A APROCIM acontece desde 2003, então é uma técnica já estabelecida, um campo energético já estabelecido, com uma oficina extrafísica de assistência estabelecida, que pode ser acessada por qualquer aproximador. Lembrando ainda, né, Carlos, complementando aí o que a Virgínia comentou, que a APROCIM é uma técnica energética assistencial planetária grupal, cujo modelo que ela segue é um modelo que a gente chama de serenocêntrico. O que é o modelo assistencial serenocêntrico? É um modelo de assistência planetária feita aos moldes da assistência realizada pelos serenões. Serenões são as consciências que estão vivendo aqui no intrafísico de alto nível evolutivo, responsáveis por setores planetários no sentido de promover a assistência e o equilíbrio desses setores. Então, a APROCIM passa a ser uma técnica assistencial dentro desse modelo dos serenões, através daquilo que a gente chama de oficina extrafísica, ou oficina da cidadania multidimensional, onde o aproximador vai se comportar como um futuro serenão. Por quê? Porque o aproximador vai aprendendo a ter uma área específica de assistência. Então, esse é o modelo chamado modelo serenocêntrico, assistencial planetário. Então, é um recurso assistencial inovador, inédito, pioneiro aqui no planeta, e que a APROCIM, então, contempla, como a Virgínia já comentou, 20 e tantos anos já de idealização, realização e sustentabilidade dessa técnica energética assistencial. Então, a gente convida a todos aí que queiram, né, participar desse modelo serenocêntrico assistencial planetário, que entre em contato com a CIPEC para as devidas orientações. Vamos ter aí, no final do ano, o lançamento, né, da obra, né, o manual da APROCIM, a técnica energética assistencial planetária. Então, quem tiver mais assim interesse em conhecer mais profundamente a APROCIM, ela pode adquirir o livro, né, Assistência Energética Planetária, APROCIM, que vai ser lançado agora em novembro, em Salvador, na Bahia, e em Paraty, no Rio de Janeiro. Tá bom? E também, né, só lembrando que, mesmo que a pessoa não tenha o desenvolvimento parapsíquico completo, que ela pode sim participar da APROCIM, porque a APROCIM é uma técnica de assistência, mas ela é uma técnica também que promove o desenvolvimento parapsíquico da pessoa. Conforme você vai participando, você vai ganhando
níveis, graus de lucidez, e com isso mais autossegurança e domínio das suas próprias energias, né? Então, vale a pena, fica aí o convite para todo mundo. Complementando ainda, Virgínia, aqui vai ficar a dobradinha, né? Um fala, outro complementa. Mas, enfim. Então, a APROCIM, além disso tudo, ela tem as suas fases didáticas para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, o candidato e o futuro aproximador, ele tem a possibilidade de desenvolver o seu parapsiquismo através das fases didáticas que é constituída a APROCIM. Além das fases didáticas da APROCIM para o desenvolvimento parapsíquico, existem as fases assistenciais também. Então, tem a primeira fase assistencial ego-kármica, depois a segunda fase grupo-kármica, e depois vem a policármica. Então, a APROCIM, ela contempla várias modalidades, né, assistenciais e várias fases didáticas para o desenvolvimento tanto do parapsiquismo como o desenvolvimento da assistencialidade. Então, é realmente interessante conhecer e aplicar, né, no seu dia a dia, semanalmente, a APROCIM. Então, fica aí o convite para quem se interessar e entrar em contato aí com a CIPEC. A Cris está com a mão levantada. Oi. Vamos lá. Olá, pessoal. Hoje eu vou ficar sem câmera aqui. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a disponibilidade, então, né, do Carlos, da Isabel. Eu vou assistir o seu relato depois, viu, Isabel? Acabei chegando um pouco tarde aqui e perdi o seu relato. Achei que estava tudo bem, mas enfim. Eu assisto depois, mas de qualquer jeito, parabéns aí pela disponibilidade de vocês, muito legal aí essas sincronicidades, né, que acontecem. Eu acho que a gente vai formando um holopensene muito bacana, esse de aproximadores, que a gente não só tem esse contato intrafísico energético, mas extrafísico, né, mostrando para a gente que realmente a assistência continua, ela dá continuidade, a gente, mesmo às vezes tendo experiências particulares, né, individuais, a gente está ligado de alguma forma que a gente, eu pelo menos não compreendo exatamente ainda como funciona. Então é muito legal isso, né? E a outra questão é isso, gente, aquelas pessoas que têm interesse, né, nesse seu aprimoramento assistencial, eu acho que é muito bacana você participar da APROCIM, né? Porque é uma técnica realmente, eu não faço parte desde o comecinho ali, mas eu já faço parte desde 2007, mais efetivamente mesmo, assim, de estar presencialmente todas as semanas a partir de 2008, e isso nos dá, essa participação nos dá um respaldo assistencial e para a nossa própria vida intrafísica, mais resiliência, aquela percepção de que você está amparado, né, o tempo todo, mesmo naquilo que é o nosso cotidiano mesmo, né? Então, isso é muito bacana. Então, fica aí o convite para aqueles que estão nos assistindo, né, para buscar se informar um pouco mais, para ver se reverbera aí esse tipo de assistência para você, porque uma inovação que eu particularmente acho muito legal, porque isso permite que pessoas do planeta inteiro participem, exatamente essa configuração, né? Como já é um campo que está estabelecido há muitos anos, né? Tanto que o professor Walter aí comentou da questão da UFIEX e tudo, então é uma coisa que nos traz uma segurança energética, que faz com que a gente, inserido nesse campo, a gente possa assistir, né, ajudar, auxiliar todo esse planeta tão necessitado aí de assistência, né? E esse processo interassistencial, em que a gente, ao mesmo tempo, a gente está investindo também na nossa própria reciclagem, né? Tendo o apoio desse grupo, dessa equipe intrafísica e da equipe extrafísica para as nossas reciclagens. É isso. Parabéns, então, parabéns também
Carlos e Isabel, né, por trazer aí essas rememorações tão importantes e que às vezes a gente acaba negligenciando mesmo, né? A gente acaba assim pulando da cama quando o despertador toca e esquecendo de todas as experiências, né? Então é legal a gente realmente refletir e avaliar, né? O parar, não, peraí, eu tive uma projeção, foi um sonho, não importa, vamos rememorar tudo que eu tive, depois eu analiso para ver o que foi que aconteceu, enfim, muito bacana essa dica aí, Carlos, né? Foi a que eu peguei, de a gente parar, pensar, lembrar, rememorar algumas vezes antes de se mexer e antes mesmo de anotar sem movimentos bruscos. Muito legal. E já que o Walter comentou, então, né, sobre a questão das projeções, que a CIPEC tá investindo, então, em novembro, né, além dos lançamentos, né, são 2 lançamentos em novembro do livro Assistência Energética Planetária, mas também em novembro nós teremos um curso aí de projeção, de respiração, na verdade, atuando nas projeções assistenciais. Então, isso também é bacana aí, o pessoal que tem interesse nessa área, é um curso bem prático, já ir se programando para participar, né? Fala agora do outro curso, Vi, o que você acha? Ou depois? Carlos, você pode subir o banner do curso do mês que vem? Isso, esse aí. Pode falar, Cris. Ótimo, pessoal. Então, a gente vai trazer agora, né? Então, em outubro, são 4 aulas de um curso Qualificação Bioenergética através da alimentação. Então, eu vou dar um curso, né, para aquelas pessoas que não sabem exatamente, eu sou nutricionista e também professora de yoga, então eu trabalho com essa questão, né, de energia dos alimentos, assim, já faz um tempo, e são 4 aulas, eu acho que são aulas que podem interessar muita gente aí para conhecer um pouco mais sobre aquilo que nos alimenta intrafisicamente, né? Alimenta o nosso corpo, e não é só o corpo, né? Físico, mas tem toda uma interação energética com esses alimentos. Então, nessas 4 aulas, na primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre a história da alimentação no planeta, né? Abrangendo aí principalmente a história nossa, quando a gente aprende história na escola, mas também trazendo um pouco da alimentação em alguns povos. Numa segunda aula, a gente começa, então, a falar sobre essa questão de características energéticas, né, que são reconhecidas em relação aos alimentos desde os primórdios também da humanidade. Isso e algumas desses conhecimentos, eles se mantêm até hoje, né? Aliás, até nessa última década, algumas dessas chamadas dietéticas em medicinas tradicionais, elas viraram moda novamente até. Na aula, a gente vai trazer um pouquinho sobre alimentos e chakras, né? Que também é um estudo bem interessante, sobre os alimentos influenciando, então, né, na ativação e no desbloqueio dos centros de força, principalmente aqui, né, a gente vai estar relacionando aos centros de força principais, ou magnos, né, e também apresentando um pouco de um conhecimento, de um reconhecimento não científico ainda, né? Na verdade, tudo que a gente está falando aqui, convencionalmente, não é muito aceito, né? Porque eles trabalham mais dentro de uma outra linha de energia dos alimentos, a energia mais concreta, através das quilocalorias, né? Que a gente vai falar um pouquinho na 4ª aula. Nessa 4ª aula, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do reconhecimento dos alimentos, mas dentro das quilocalorias, mas principalmente sobre os alimentos e a produção de ectoplasma, que existe uma relação, e também a visão atual, né, do tipo de alimentação e dessa interação energética que a gente tem com os alimentos dentro da própria Conscienciologia, tá?
É isso, então fica aí o convite, né? Esse curso será dado em outubro, serão 4 aulas. Eu serei a professora desse curso, né? Enfim, espero encontrar vocês aí no curso, tá bom? Para a gente conversar a respeito, e é isso. Obrigada pela atenção. Eu falei bastante aqui agora, mas tá certo, pessoal. Ótima semana, beijinho, obrigada. Obrigado, Cris, pela participação. Eu já ia chamar você para você falar do princípio da descrença. Então, emenda, porque assim, como eu não falei desses itens no início, e a ordem dos fatores não altera o produto, por favor, fale do princípio da descrença para nós. Princípio da descrença é um princípio adotado pela Conscienciologia, adotado pela CIPEC. O que significa isso? Que não foi a gente que inventou isso, não. É um princípio que existe lá desde os filósofos gregos. Tá? Então, não foi a Conscienciologia que inventou nada disso. A gente adota esse princípio. Enfim, e ele fala exatamente que é para vocês, para quem estiver aqui ouvindo a gente, não acreditar no que a gente está falando, que é importante, né, você manter sempre o seu senso crítico atuante. O que significa isso? Que tudo aquilo que vai ser dito aqui é importante que você ouça com atenção, reflita, vê se faz sentido, né? Dentro daquilo que você conseguir, dentro da sua própria realidade, se você conseguir ter alguma dessas experiências bacanas aí, como a Isabel e o Carlos tiveram, então, você mesmo tendo essas experiências, anote, né, e veja depois o que tem de onirismo, ou seja, o que tem de fantasia, o que tem de realidade. Não vai simplesmente, eu tive essa experiência, então é uma projeção. Às vezes pode ter sido mesmo, às vezes não, às vezes mistura com sonho. De qualquer jeito, reflita, né? Pergunte, questione se tem sentido. E se você não conseguiu ter a experiência ainda, uma experiência lúcida como a que eles tiveram, não tem importância. De qualquer forma, pare, reflita, veja se isso faz sentido para você, se tem lógica para a sua realidade, para o seu cotidiano, para aquilo que você tem como crença pessoal. Então, de um lado, se a gente faz o convite, né, para você questionar e não acreditar no que a gente está falando, esse é de mão dupla também, porque de outro lado, então, peraí, se não é para acreditar, então já não vou acreditar e não vou nem escutar. Não, ouça com carinho, reflita, sempre com a reflexão. O princípio da descrença é algo muito objetivo, né? É bem isso, é para a gente aprender a refletir mais, principalmente numa época em que tem tantas informações que buscam nos manipular por aí afora, né? E eu acho assim bem importante a gente aplicar esse princípio da descrença, não só aqui agora na Conscienciologia, mas em tudo, em todos os momentos do nosso dia a dia. É isso. Obrigado, Cris. As apresentações e opiniões aqui emitidas, né, no CVA são de responsabilidade do autor ou autora, tá, pessoal? Bom, ok, vamos fazer alguns avisos. Vocês já foram falando do que ia acontecer, né? Quem vai falar do lançamento do livro? A Virginia e o Walter já estão com a boca seca. Então, Newton, você está por aí? Você pode falar? Oi, Opa! vou deixar vai ficar sem vídeo hoje, viu, pessoal? Um bom dia a todos. Mas já foi comentado, né, o livro Assistência Energética Planetária, já foi bastante enriquecido aí o que é a APROCIM, qual é o propósito, né, da técnica da APROCIM. E o lançamento também já foi comentado, vai ser em 2 lançamentos oficiais na Bienal de Salvador, com as datas que estão constando aí no folder, né? Eu não estou sem o óculos de leitura, mas eu acho que está constando aí, né, o Carlos?
Sim, sim, dia 12 de novembro de 2022. Isso, estou sem, exatamente. Está miudinho aqui, é que eu estou no celular e sem o óculos não tô enxergando direito. E, e nós temos o lançamento da Bienal em Salvador, do livro, e temos o lançamento também na Feira Internacional do Livro, ou também costuma se chamar de Festa Internacional do Livro, em Paraty, no Rio de Janeiro, também nas datas que estão previstas, estão aí, que é a data do evento, né? É a Bienal como a Flip, e dentro desse período nós vamos ter o lançamento oficial do livro. Nós vamos também, nesse momento, é uma grande oportunidade daqueles que puderem comparecer e prestigiar esse momento de lançamento. Nós vamos poder conversar com os nossos leitores, com as pessoas interessadas que queiram saber mais sobre o assunto. Às vezes a pessoa quer saber sobre a questão não só da técnica, quer saber a questão da existência do aproximário, o que seria o aproximário, né? Onde a técnica é desenvolvida. A Virgínia comentou já sobre isso, e nós não temos só um aproximário. Em cada aproximador ativo durante a técnica, ele, através do campo que é estabelecido para a atividade energética planetária, nesse campo, o aproximador, aonde ele esteja, ou na sede, ou em alguma localidade da residência dele, às vezes num ambiente, num quarto que foi otimizado, que ele já faz essa atividade, ali é um aproximário. Então, nós temos o aproximário da sede e o aproximário aonde esteja um aproximador em atividade. Então, é a oportunidade que a gente fala sobre isso, ou seja, tira todas as dúvidas, e é interessante também que o livro ele tem uma parte ao final dele, não só onde existem relatos dos mais diversos dos autores que participaram do livro e deixaram seus relatos aí de 20 anos, né? Como o tempo da Aprocim, que vai completar agora em 2023. Então, temos também uma parte onde existem muitas perguntas que são comuns, e nós dedicamos um capítulo a perguntas que nós coletamos, aquelas mais frequentes, com as respostas e orientações num linguajar bem acessível, bem fácil de que seja entendido. Nós não ficamos presos, assim como nós fazemos aqui no CVA, no livro, nós não ficamos presos somente às questões das terminologias da Conscienciologia. Nós procuramos fazer as analogias também, né, as simetrias, a fim de que possa ter esse entendimento e, com isso, facilitar a compreensão do que está sendo dito. Então, é uma oportunidade também de conversar. Aqueles que quiserem, às vezes, uma dedicatória para ele, ou para presentear alguém, nós também vamos estar disponíveis para isso. Aqueles autores, aproximadores que estiverem em cada evento desse, e teremos um evento final no início de dezembro, num encontro, que é o encontro dos voluntários da CIPEC, onde esse encontro, no início de dezembro, se eu não me engano, dia 3, não é isso, Virgínia? Só para ter certeza. Sim, dia 3 cai num sábado, 3 de dezembro. Exatamente, dia 3 de dezembro, num sábado, nós teremos o encontro dos voluntários, que se chama Evolua, e nesse momento nós vamos celebrar os lançamentos oficiais que tiveram, fazendo esse lançamento também na sede da CIPEC, onde aqueles aproximadores e também pessoas convidadas e pessoas que também quiserem ir lá, o convite ele é estendido, né? Então,
vai ser possível esse encontro, a gente está junto com todos os aproximadores, aqueles que puderem estar presentes, e também os convidados e pessoas que queiram conhecer, inclusive, a sede da CPEC, como é que são as instalações, onde fica o aproximário da CPEC nessa sede, enfim, é uma grande oportunidade. O livro é uma obra fascinante, onde busca realmente abrir bastante o Holopensene, contribuindo com essas energias que já foi tão falado aqui no CVA, essa energia assistencial ao planeta e todas as pessoas individualmente, ao seu grupo karma, ao seu grupo familiar, enfim. Fica aí o convite, complementando, né, na verdade, muita coisa que já foi falado, e nós agradecemos a todos, não só os que estão assistindo agora, como os que vão assistir posteriormente o vídeo. Muito obrigado e um bom final de semana, um bom domingo a todos, uma boa semana a todos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Nilton, pela participação, por falar sobre o lançamento do livro, os detalhes. Nós vamos dar continuidade aos nossos avisos, comunicados. Há 2 semanas, a Procim voltou a ser realizada em Jundiaí, São Paulo, na sede da CIPEC, e eu vou convidar uma pessoa aqui falar, o Gesrael esteve lá presente, né, Gê? Conta para nós como é que foi a experiência de estar ali junto com o pessoal, né, com aquela energia no aproximário. O G saiu, eu não percebi? Foi, eu não percebi. Volta, por gentileza. Pode ser a Tânia também, A que voltou Tânia junto, teve ela está presente. online. Tânia, por gentileza, fale como foi a experiência. Então, pessoal, a experiência foi excelente, né? Muito tempo sem estar dentro do aproximário, senti aquele campo, que é um campo já propício para isso, um campo que nos dá mais assim segurança, nos dá mais energia, inclusive. É só você adentrar ali, você já observa, né, o campo formado. E muitas saudades, né, do local, quanto tempo aí longe dos amigos, que a gente também não se reuniu durante toda a pandemia, e esse foi um reencontro. Foi, assim, muito bom. E reencontro com alguns amparadores, que a gente percebe que lá nós temos uma lucidez maior, né? A gente tem, assim, as parapercepções, elas são mais aguçadas. Amigos também, que já participaram, né, do Aprocim, do Aproximário, e que já não se encontram entre nós, já são dessomados, né, já não se encontram com o corpo físico, também foi um reencontro. Então, eu quero dizer que foi assim muito bom mesmo, e sempre agradecendo aos amparadores pela oportunidade, pela confiabilidade, e que eles continuam confiando na gente, porque estavam todos lá. Gratidão. Obrigado, Tânia. Vamos abrir também espaço aqui. Vali, pode trazer aqui um pouquinho da sua experiência, do que você sentiu ali? Sim, bom dia a todos. É muito bom, né? A gente está de volta, embora é feita à distância e funciona da mesma forma, mas ali presencial é muito bom estar com as pessoas, né? Novamente, a troca de energia é muito boa. Então, estamos todos nós, né? Felizes por estarmos lá de volta. É isso, Carlos. Bom domingo a Obrigado, todos. Vali. Obrigado, boa semana para você. Esse belo folder foi criado pelo
o mago dos folders do Instagram, do Facebook, Newton Daltro, lógico, né? Tanta qualidade assim, deixou vocês até mais bonitos aqui, ó. Então, nós já fizemos nosso quadro de vida. Bom, tem a última aula, agora é dia 29. Quem vai dar essa aula, hein, Virginia, Walter e Cris? A última aula vai ser da professora Cristina, né? Então, a gente encerra o módulo 2 do curso Retrocognição com chave de ouro aí, trazendo a Cristina para finalizar o curso. Obrigado, Virginia. Isso. Vocês vão cansar da minha carinha essas próximas 5 semanas. Acho que é por isso que eu não estou aparecendo no vídeo hoje. Isso, para não desgastar a imagem. Exatamente. Tá certo, pessoal. Bom, eu vou só colocar aqui, fazer um incentivo que o nosso queridíssimo Newton Daltro sempre coloca. Vamos, né, visitar nossas redes sociais. Aqui eu tirei alguns prints da tela. Né? Aqui, no caso, nossos canais, nosso canal do YouTube, né? Vamos estar compartilhando, vamos estar, né, fazendo todo o tráfego orgânico. O Newton criou playlists para você ver todas as palestras, para você ver todos os CVAs, ele teve esse cuidado, tá ok? Temos também aqui o nosso Instagram, que você procura por ACIPEC, tá aqui, ACIPEC, tá ok? Você acessar nosso Instagram. Aqui também a nossa página no Facebook, né? Acesse ali também. O nosso podcast, tá? Que eu sempre posto nos grupos de WhatsApp e Telegram os podcasts das palestras. Eu também criei playlists do Colégio Virtual de Aproximadores e das palestras também, tá? Que você pode ouvir no seu carro, na sua corrida, na sua caminhada, onde você estiver, tá? O nosso EAD, ok? Tá aqui o nosso endereço, que a Virginia citou no início também, para todos aqueles que querem fazer cursos, tá ok? Busque este endereço, se informe, se inscreva, né? O nosso EAD já tem mais de 25 cursos ali, né? Uma plataforma muito boa. E eu vou franquear a palavra mais uma vez, alguém que queira fazer mais algum comentário, tá? Uma colocação. Esse trabalho tem feito muito bem para mim organizar o CVA, ver que as pessoas estão participando mais, os aproximadores, né? Então, eu vou franquear mais uma vez. Alguém quer fazer mais uma última colocação? Eu queria parabenizar você, Carlos, pelas suas experiências, né? Pela lucidez. E quanto mais a gente ouve, né, falar sobre a projeção, do que ela nos proporciona, eu acho que isso auxilia muitas pessoas que estão inseguras, né, com relação à projeção. A você, a Isabel, pela lucidez, né, pelas experiências aí muito lúcidas e de bastante assistencialidade, e que incentiva realmente e nos remete assim às nossas projeções. A gente relembra, né, projeções que a gente já teve e nos incentiva cada vez mais a estar participando e com a ajuda, né, do amparo sempre, a gente consegue adquirir mais lucidez e novas experiências aí. Parabéns. Obrigado, Tânia. Diga, Walter. Não, e fica aí o convite, né, para aqueles que queiram participar do próximo CVA, entrar em contato com o Carlos, né, que o Carlos vai orientando a melhor maneira de fazer a sua apresentação. Então, aqueles que têm alguma vivência, gostariam de passar essa vivência para estimular outras pessoas, ou esclarecer, ou assistir, de um modo geral, outras pessoas, que entrem em contato com o Carlos aí para o próximo CVA. Tá bom? Era mais isso. Tá, já. Pessoal, bora abrir as câmeras, porque a professora Virginia gosta de ver a foto no final, com todo mundo, né? Mostre um belo sorriso, ó. Isso. Cadê Isso, todo mundo abrindo. Ok. As melhores energias, uma boa semana, tá ok? E até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal. Abração.